A paz do Senhor. Eu hoje estou entrando aqui para compartilhar com vocês uma palavra de Deus, que Deus desceu no meu coração. Espero muito que venha falar com cada um de vocês que entrar, com cada um de vocês que for ver depois, que Deus venha falar profundamente no coração de cada um. Amém? Eu vou estar deixando uma palavra que ela se encontra no livro de Daniel, capítulo 10. Eu vou estar lendo o versículo 12 para a nossa meditação, irmãos. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui nós vamos estar falando sobre Daniel, sobre o profeta Daniel. Aqui a Bíblia está nos falando que Daniel, ele fez uma oração. Daniel, ele fez um propósito com Deus de 21 dias de jejum, 21 dias de consagração para Deus, para que ele respondesse a petição dele, para que ele respondesse a oração dele. E a Bíblia fala aqui que Deus falou para Daniel não temesse, que desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que ele tinha se colocado na presença de Deus, desde o primeiro momento que ele começou a se humilhar e clamar, as primeiras palavras dele foram ouvidas. Deus já tinha ouvido cada palavra que tinha saído da boca dele. Então eu vim aqui nessa tarde falar para você que todas as tuas orações também foram ouvidas. Desde o momento que você se colocou na presença de Deus, que você clamou, que você se humilhou com o coração sincero, que você se colocou verdadeiramente na presença de Deus, cada uma da tua petição foi ouvida. Cada uma palavra que tem saído da tua boca, de dentro do teu coração, Deus tem ouvido e contemplado cada uma delas. A Bíblia nos fala que Daniel, ele fez um propósito de 21 dias com Deus. E durante esse 21 dias de propósito que Daniel fez, a Bíblia nos fala também que ele restringiu algumas coisas. Ele não fez todas as coisas que a carne dele desejou. Tudo que a carne dele desejava, ele não fez. Ele simplesmente resolveu matar a sua carne e alimentar o teu espírito. Então, irmãos, é o que nós temos que fazer. Muitas vezes nós queremos algo da parte de Deus. Muitas vezes nós se colocamos na presença de Deus, buscamos algo da parte dele, até mesmo se humilhamos na presença dele. Mas nós não queremos deixar de fazer as coisas que agradam a nossa carne. Nós não queremos deixar de fazer as vontades da nossa carne para poder fazer simplesmente as vontades de Deus, para fazer simplesmente a vontade do nosso espírito, irmãos. Então Daniel, ele foi ouvido sim, as orações dele foi ouvidas sim, mas porque ele se colocou na presença de Deus verdadeiramente e também restringiu as coisas que a sua carne gostava. A Bíblia fala que Daniel ficou 21 dias sem comer alguns manjares desejáveis, alguns manjares o qual ele desejava. A Bíblia diz que Daniel fez esse sacrifício diante de Deus para que a oração dele fosse ouvida. E a Bíblia nos fala aqui bem claro nesse versículo 12, que Deus falou: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te, foram ouvidas a tua oração. Então, desde o primeiro momento que Daniel se colocou na presença de Deus, a oração dele foi ouvida. Nas nossas vidas não é diferente. Na nossa vida não é diferente da vida do profeta Daniel. Quando nós se colocamos verdadeiramente na presença de Deus, ele ouve sim a nossa oração. Só que muitas vezes nós começamos a questionar, muitas vezes nós começamos a duvidar e falar: Deus, por que está demorando? Deus, por que eu tenho buscado? Deus, por que eu tenho clamado? Deus, por que eu tenho até jejuado? Eu tenho até se consagrado e não vejo nada mudar, não vejo nada mudar na minha vida, não vejo a minha oração ser respondida. Eu quero falar para você que não é no nosso tempo, não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Mas desde o momento que nós começamos a pedir, a clamar, verdadeiramente são ouvidas as nossas orações. Deus já entra com o processo para trazer a minha bênção, para trazer a tua bênção. Mas para isso precisa que nós venhamos tampar as brechas, para isso precisamos que nós venhamos se colocar na posição certa para receber, porque Daniel aqui, para receber a revelação essa da parte de Deus, o qual ele fala, Daniel teve que se colocar na presença. Ele teve que parar de fazer coisas que a carne dele desejava e passar a fazer as coisas que o Espírito desejava. Então, para que nós venhamos receber o nosso milagre, receber a nossa bênção, o qual nós tanto tem buscado, o qual nós tanto tem esperado, tanto tem se humilhado na presença de Deus pedindo, não adianta simplesmente nós só começar orar, jejuar, não. Nós temos que simplesmente também matar a nossa carne, fazer as vontades do Espírito, não a vontade da carne, começando simplesmente tampando as nossas brechas, porque a partir do momento que nós começamos a matar a carne e alimentar o Espírito, nós estamos tampando as brechas essas que o inimigo entra, que o inimigo aproveita para entrar, brecha essa que nós dá, que muitas vezes impede nós receber a nossa bênção. Muitas vezes Deus já está até enviando a nossa bênção, já está até enviando o anjo com a minha bênção, com a tua bênção, mas quando chega aqui nós estamos de qualquer jeito, quando chega aqui nós não estamos na posição
condição de receber e acaba que o anjo acaba voltando com a nossa bênção. Aí muitas vezes nós fica falando, tá demorando, Deus tá demorando de entregar, Deus tá demorando de fazer, eu oro, eu louvo, eu adoro e ele não tem me respondido. Eu quero falar para você que Deus vai responder a tua oração sim, ele vai responder a tua súplica sim, ele vai responder sim a tua petição, desde que nós entramos e se colocamos na presença dele da maneira que ele quer que nós venhamos se colocar. A Bíblia nos fala que Daniel, quando Jerusalém foi atacada pelo Nabucodonosor, quando aquela cidade foi destruída, cidade essa qual Deus tinha dado um decreto para destruir por causa da idolatria, por causa da desobediência daquele povo, que a desobediência estava muito grande. A Bíblia fala que Nabucodonosor mandou escolher os melhores jovens, os jovens que tivessem sadio, aqueles jovens mais belos daquele lugar. E a Bíblia fala que foi levado cativo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel e seus 3 amigos. E a Bíblia nos fala que eles ficaram dentro da Babilônia, eles foram levados assim para a Babilônia, mas mesmo que eles estivessem lá dentro da Babilônia, a Bíblia não fala em nenhum momento que eles se corromperam, não, eles foram um grande exemplo para nós hoje, porque a Bíblia fala que Daniel e os seus 3 colegas foram colocados diante do rei naquela Babilônia, e eles não comeram os manjares este o qual o rei mandava para que eles comessem. Por quê? Porque eles não queriam se corromper, porque eles não queriam se contaminar, porque eles obedeciam à voz de Deus, porque eles sabiam o propósito que Deus tinha na vida deles. Não é porque eles não estavam lá em Jerusalém, não é porque eles foram levados cativos para dentro da Babilônia que era obrigado a eles se corromper, não. Então, irmãos, por mais que hoje nós estejamos dentro de uma Babilônia, por mais que hoje nós estejamos no meio de um mundo que só tem pecado, que só tem corrupção, que só tem idolatria, mas nós não precisamos se corromper da mesma forma que alguns se corrompem, não, irmãos. Nós temos que ser a diferença, porque a Bíblia fala que Daniel e seus colegas, eles foram sim a diferença dentro daquela Babilônia. A Bíblia fala que o rei mandou separar eles para que eles fossem instruídos nas leis, na ciência, no conhecimento daquele lugar da Babilônia, para que eles pudessem ajudar o rei no serviço do rei. Mas a Bíblia fala que o rei mandou separar eles e desse do melhor alimento, do vinho, dos melhores manjar, que eram os mesmos o qual o rei se alimentava, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem ficar fortes, para que eles pudessem se preparar para trabalhar do lado do rei. Mas a Bíblia fala que Daniel não se contaminou, que Daniel escolheu por não se contaminar, que Daniel orou a Deus e pediu que a Deus desse força para ele. E a Bíblia fala que Deus quebrantou o coração daquele chefe, o rei Aspenas, o chefe Aspenas, o qual conduzia eles, o qual estava no cuidado ali dele. A Bíblia nos fala que Deus sim quebrantou o coração daquele homem, e aquele homem ouviu a petição de Daniel. Daniel falava que não queria comer aqueles manjares, aqueles alimentos contaminados, que ele deixasse eles comer simplesmente o legume, simplesmente coisas que eles não viessem se contaminar. E a Bíblia diz que Daniel foi ouvido sim, e eles ficaram durante 3 anos dentro daquela Babilônia, 3 anos ali naquele processo de preparação para ele trabalhar com o rei. Mas a Bíblia fala que durante os 3 anos que eles ficaram ali, nem Daniel se contaminou, nem os seus colegas, porque eles rejeitaram as ofertas, porque eles rejeitaram os manjares aqueles o qual o rei oferecia para eles. Então, irmãos, eu venho aqui falar para você, para que hoje também nós venhamos ser a diferença neste mundo, para que nós venhamos ser a diferença igual aqueles jovens foram, que nós não venhamos se contaminar, porque muitos hoje estão contaminados, que nós não venhamos se contaminar, porque muitos falam, não, isso não tem nada a ver, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo que não tem nada a ver para Deus, Deus continua a me usar, Deus continua a trabalhar na minha vida, arai, de comanabaçu, de canturi, me andarabaçou. Mas eu quero falar para você que para que Deus venha nos usar, nós temos que estar na posição, nós temos que estar na posição certa, o qual Ele nos chamou, irmãos, para que nós venhamos ser diferença, porque muitos têm se corrompido, muitos até têm sim um chamado lindo, mas têm se corrompido nesse falar de não tem nada a ver, vou fazer isso porque só uma vez não tem nada a ver, ou vou fazer assim porque não vai dar nada. Mas eu quero falar para você que vai sim, porque Daniel, ele recebeu grandes oportunidades da parte de Deus naquele lugar, e Deus honrou Daniel grandemente junto com seus colegas. Por quê? Porque eles não se contaminaram, por mais que a Babilônia só oferecesse para eles coisas o qual eles teriam que se contaminar, mas eles escolheram por não se contaminar. Que hoje nós venhamos escolher também não se contaminar, porque muitas vezes nós se colocamos na presença de Deus, oramos e achamos que Deus não está ouvindo, que a nossa petição não está sendo ouvida. Eu quero falar que é porque muitas vezes tem algo que nós temos que consertar, tem algo que não está do agrado que Deus quer que esteja. Então não adianta nós ficar orando, não adianta nós estar se colocando na presença de Deus, jejuando, fazendo até mesmo muitas vezes sacrifício igual a Bíblia fala muitas vezes que é sacrifício de tolo, porque a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela fala que Deus prefere a nossa obediência do que o nosso sacrifício, porque hoje em dia tem pessoas que simplesmente ficam se sacrificando, fazendo coisas
coisas cansativas, coisas que muitas vezes Deus não está nem recebendo, porque Deus está preferindo mais a nossa obediência. Então eu quero falar para você que da mesma forma que a oração de Daniel foi ouvida, a tua oração está sendo ouvida, a minha oração está sendo ouvida sim, desde o primeiro momento que nós se colocamos na presença de Deus, mas para que Deus venha mandar a nossa bênção qual nós estamos buscando, para que Ele venha ouvir a petição qual nós estamos pedindo e responder a nossa oração, nós precisamos tampar, fechar, irmãos, algumas brechas essas que estão abertas e que está impedindo de eu receber o meu milagre, que tem impedido de você receber o seu milagre. Então nessa tarde Deus manda eu falar para você, para que nós venhamos sim se colocar na posição certa, porque grande é o que Deus tem para fazer na nossa geração. Grande araide comanabaçu de canturemi andarabaçu é o que Deus tem para fazer na minha vida, na tua vida. Mas muitas vezes nós temos se corrompido, muitas vezes nós temos se deixado se contaminar por coisas tão banais, por coisas tão tolas que não vai nos levar a lugar nenhum, simplesmente para satisfazer as vontades da nossa carne, simplesmente para satisfazer a nossa vontade. Mas eu quero falar para você que Daniel não satisfez as vontades dele não. Daniel, a Bíblia fala aqui no versículo 2, que naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, mas já desejava e não comi. Não comi carne nem vinho entraram na minha boca, nem se ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Daniel teve que fazer esse processo para que a oração dele fosse ouvida. Daniel teve que restringir algumas coisas essas que hoje em dia nós não queremos restringir. Muitas vezes nós queremos sim a bênção, queremos sim ser abençoados, irmãos, mas nós não queremos fazer coisas que venham agradar a Deus. Nós simplesmente queremos fazer coisas que venham agradar a nós mesmos, mas nós temos sim, irmãos, que fechar as brechas, que matar a nossa carne, parar de alimentar só a nossa carne. Temos que passar, sim, irmãos, a alimentar o nosso espírito, porque a partir do momento que nós começarmos a alimentar mais o nosso espírito do que a carne, grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas, porque Ele sim quer nos abençoar. Ele sim, irmãos, quer mudar o quadro da minha história, Ele sim quer mudar o quadro da tua história, mas precisa para que nós venhamos se colocar na posição certa, porque Daniel, ele se colocou na posição. Daniel foi muito honrado, mesmo Daniel estando dentro daquela Babilônia, ele foi honrado, porque ele era um homem temente a Deus, porque ele era um homem obediente, que não deixava se corromper por causa das coisas daquele lugar. Então que nós também não venhamos deixar se corromper por causa das coisas deste mundo, porque é tudo passageiro, que vai passar sim. Por isso que nós temos que se dedicar a dar o nosso melhor a Deus, fazer melhor para Deus do que para o homem, fazer melhor para Deus do que para o mundo, porque é de lá que vai vir a nossa honra, é de lá, irmãos, que vai vir a nossa vitória, é de lá que sim que vai vir as nossas bênçãos, essas que nós estamos buscando. Bênção essas que nós estamos clamando, que nós temos clamado cada dia, que nós temos se colocado na presença de Deus, pedindo, se humilhando, mas para que nós venha receber, irmãos, temos sim que se colocar na posição. Muitas pessoas hoje em dia têm falado que não tem nada a ver, é muita doutrina, é isso, é aquilo, é muita exigência, é querer ser santo demais, mas não é não, irmão. Deus está cobrando sim de nós mais santidade, arabaçu de cantoremi andarabaçou. Deus está cobrando sim mais de mim santidade, Deus está cobrando mais de você santidade, sim, porque o que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, a unção que Ele tem para colocar sobre as nossas vidas é diferenciada, mas para isso precisa que nós também venhamos ser diferenciados como aqueles jovens foram. Eles foram sim jovens diferenciados, porque a Bíblia fala que aonde eles passavam eles eram a diferença. Muitos até criticavam, muitos até falavam: por que você não faz assim? Por que você não se prostra diante desta estátua? Olha, Nabucodonosor, eles não querem se prostrar diante da tua estátua. Eles eram reconhecidos de longe, aqueles criticadores, aqueles que observavam, viam de longe a diferença. A diferença é essa, onde muitos estavam se corrompendo naquele lugar, onde muitos estavam adorando imagens, estavam adorando a rei, adorando mais ao homem do que a Deus. Eles eram diferença porque eles não se prostravam diante de qualquer coisa, porque eles serviam a Deus e eles eram obedientes ao Deus de Israel. Então que nós venhamos ser obedientes também ao nosso Deus, que nós não venhamos se corromper, que nós não venhamos se vender por manjares, que nós não venhamos vender a nossa unção por manjares, que nós não venhamos se perder, porque grande é o que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas, grande é o que Ele tem para fazer. Muitos têm falado que Deus não faz mais milagre, muitos têm falado que Deus não tem mais ouvido a oração e respondido, muitos têm se questionado porque não têm visto mais o poder de Deus como outrora via, como outrora sentia. Mas eu quero falar para você nessa tarde, neste momento, para que nós venhamos ser impactados com a glória de Deus, para que nós venhamos ser cheios da presença de Deus. Nós temos sim, irmãos, que fechar as brechas, nós temos sim, irmãos, que parar de alimentar a nossa carne, alimentar o nosso espírito, porque muitas vezes nós temos morrido, muitas vezes nossa fé tem diminuído,
diminuído, nós temos esfriado na fé por causa desse negócio de falar que não tem nada a ver, vou fazer só isso porque não tem nada a ver, vou ouvir só uma música porque não tem nada a ver, vou só dar uma saidinha ali com minhas colegas, com os meus colegas porque não tem nada a ver. É neste nada a ver que muitos têm se perdido, é neste nada a ver que muitos têm até se matado, como nós temos visto muitas pessoas hoje em dia têm tirado a sua vida. E sim, irmãos, pessoas que estão na igreja, pessoas que estão, ó Pai, em frente até mesmo de trabalhos, mas por que, irmãos, que tem acontecido isso? Porque muitas vezes já estão mortos espiritualmente faz tempo que estão mortos espiritualmente e não têm se dado conta, Então, irmãos, vamos sim clamar a Deus, se humilhar na presença dele, mas vamos também se colocar diante dele em espírito e em verdade, fechando, Pai, as brechas, fechando essas brechas qual o inimigo tem entrado, o qual tem impedido de nós receber as nossas bênçãos. Daniel, mesmo ele estando no meio daquela Babilônia, ele não se corrompeu em nenhum momento. A Bíblia fala que Daniel foi lançado sobre aquela cova, que armaram um decreto, que armaram uma cilada, armaram uma emboscada para que Daniel fosse jogado naquela cova. Por que armaram essa emboscada? Porque ele era diferente, porque eles caçavam de todas as formas um jeito de incriminar Daniel, um jeito de tirar Daniel da posição qual ele estava, que era a posição de adorador. Mas eles não achavam nada, eles não achavam falha nenhuma em Daniel. Por quê? Porque Daniel era um homem temente a Deus, porque Daniel era um homem muito desejado por Deus, era um homem que andava em reta sinceridade com Deus, era um homem que não tinha falhas, irmão, que não tinha, muitos procuravam ali um pecado, procuravam ali uma falha para apontar, mas não encontrava. E a Bíblia fala que de repente, aqueles colegas, aqueles companheiros até mesmo de trabalho, aqueles colegas de trabalho dele, começaram a tentar armar cilada para tentar uma emboscada contra a vida de Daniel, mas eles não acharam. Então foi aonde eles disseram, nós só vamos achar se nós for mexer no Deus dele, porque esse sim, ele serve de espírito em verdade. A Bíblia nos fala que eles armaram sim aquela emboscada, o qual eles pediram para o rei Dário para que ele desse um decreto para que nenhuma pessoa durante 30 dias pudesse adorar, se prostrar diante de outro Deus, a não ser o Deus lá daquela cidade, a não ser diante daquele rei, diante das imagens daquele lugar. E a Bíblia fala que Daniel não parou de servir a teu Deus, mesmo Daniel sabendo daquele decreto. A Bíblia fala que Daniel continuou orando 3 vezes ao dia como ele orava, e ainda com a sua janela aberta. Por quê? Porque ele não precisava esconder que ele era um adorador, que nem muitas vezes hoje tem pessoas que se escondem, que querem adorar a Deus, mas se escondem, tem vergonha, querem evangelizar, querem falar do amor de Deus, mas tem vergonha. Porque alguém vai pensar mal, porque o que vão falar de mim agora, que eu só ando com a Bíblia, que eu não saio mais da igreja, que eu não falo outra coisa a não ser de Deus. Daniel não tinha vergonha não, irmãos, ele orava, irmão, com a janela aberta, por mais que ele tivesse sabendo daquele decreto. A Bíblia fala que ele não se escondeu, a Bíblia não fala em nenhum lugar que Daniel se escondeu para adorar não, irmãos, e Daniel continua a adorar. E aqueles inimigos de Daniel, o qual procuravam uma causa para lançar ele sobre aquela cova, para destruir os projetos de Deus sobre a vida dele, eles não encontraram, mas eles armaram essa emboscada. E a Bíblia fala que foi dado esse decreto, que o rei Dário deu esse decreto, mesmo na inocência, sem saber que era Daniel, o qual eles estavam querendo prodigicar. Mas a Bíblia fala que foi dado esse decreto, e Daniel foi sim lançado sobre a cova dos leões, mas Daniel não foi tragado pelos aqueles leões, porque Deus estava com Daniel. Quero falar para você, irmãos, que muitas vezes Deus não vai te livrar, Deus não vai nos livrar das emboscadas, Deus não vai nos livrar do calabouço, Deus não vai nos livrar da prova, Deus não vai nos livrar da fornalha, mas Ele vai passar com nós, Ele não vai deixar nós passar sozinhos, porque desde o momento que nós estamos obedientes, que nós fazemos a vontade dEle, seja o calabouço que for, seja a fornalha que for, seja a perseguição, seja a traição, seja a difamação, seja a mentira, seja a inveja, seja o que for, Ele vai passar contigo, você não vai passar sozinha. Muitas vezes nós podemos pensar, mas Deus poderia me livrar, Deus poderia ter livrado Daniel sim daquela cova, porque Deus tinha poder para livrar Daniel daquela cova, mas Deus quis mostrar para aquele povo, Deus quis mostrar para os inimigos de Daniel, que Ele tinha poder de livrar Daniel, que Ele tinha poder de fechar a boca de leão, arabaçu de cantoremi andarabaçou. Eu quero falar para você nessa tarde que Deus está fechando boca de leão, leão esses que estão furiosos contra a tua vida, leão esses que querem te tragar, que querem acabar com o teu chamado, que querem parar com o teu ministério. Eu quero falar para você que Deus nessa tarde está fechando boca de leão, da mesma forma que Deus fechou a boca daqueles leão que eles não tragaram a Daniel. Ele está fechando boca de leão nessa tarde para que não venha te tragar, para que você não venha cair, para que você não venha desanimar, para que você não venha ser envergonhado.
A Bíblia fala que Daniel não foi tragado pelos leões porque Deus cuidou dele. Muitas vezes na nossa vida é assim. Deus até nos permite passar sim pelo processo, pela prova, mas é para que muitos venham ver e contemplar o milagre dele na nossa vida. Venham contemplar que ele é um Deus que cuida, que nós temos um Deus que cuida e que zela por nós. Então eu venho aqui nessa tarde falar para você, irmãos, para que nós venhamos sim, irmãos, continuar na presença de Deus, continuar a louvar, continuar a adorar, continuar a obedecer, fazer a vontade dele, mesmo que muitos estejam nos criticando, mesmo que muitos estejam falando, agora só quer ser santo, agora só quer ser santa, agora só quer falar de Jesus, mas quem era ele lá atrás? Mas eu quero falar para você, não se importe com o que o homem fala, porque Deus te chamou para agradar ele, não foi para agradar o homem. É ele quem vai resolver as tuas causas, é ele quem é o seu advogado, é ele quem vai te justificar. Então não temas e não se preocupe, porque a tua oração tem sido ouvida. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem pedido, mas eu sei sim que Deus tem ouvido e que na hora certa, no momento certo, ele vai colocar a bênção na tua mão. Bênção essa que você tem pedido. Bênção essa que você muitas vezes tem até achado que não tem mais jeito, que está sendo uma causa perdida. Eu quero falar para você que para Deus não tem causa perdida. Quero falar para você que para Deus não tem causa impossível, porque Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipresente. Arai de comanabaçu de canturi me andarabaçou. Que nós venhamos ser como Daniel, fiel e temente a Deus. Olha o que fala aqui no versículo 19. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Daniel era um homem muito desejado por Deus. Que nós venhamos ser servos desejados por Deus, servos que Deus possa olhar lá do céu e dizer: eu vou mandar a bênção para minha serva, eu vou mandar a bênção para o meu servo, porque ele está na posição, porque ele tem me adorado em espírito e em verdade, ele não tem parado, ele não tem se corrompido, mesmo o inimigo tendo muitas vezes entregado as bandejas, tendo colocado bandeja nas tuas mãos, você tem renunciado, você não tem recebido as bandejas. Bem-vinda, Luana Moreira, que Deus te abençoe, que Deus possa falar grandemente no teu coração. Que Deus tenha ouvido sim a tua oração e a tua súplica. Que nós não venhamos, irmãos, se corromper, para que ele venha olhar lá do céu e contemplar e dizer: vou mandar a bênção do meu filho, vou mandar sim a bênção da minha filha, porque ela está sendo fiel, porque ela está na posição certa, porque ela tem tampado as brechas, porque ela não tem se deixado se corromper, ela não tem se deixado se contaminar em meio a este mundo de ilusão, em meio a esse mundo de contaminação. Então, irmãos, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque ele sim vai nos honrar. Mas para isso não se esqueça que temos que tampar as brechas. Para isso não se esqueça que temos, irmão, que renunciar às vontades da nossa carne. Porque muitas vezes nós buscamos, queremos sim a bênção de Deus, mas não queremos deixar algumas coisas. Não queremos se desfazer de algumas coisas lá do Egito. Algumas coisas que nós ainda carregamos com nós lá do nosso passado. Mas Deus manda falar nessa tarde que Ele quer sim mais santidade de você. Que Ele quer sim mais santidade de mim. Que Ele quer sim te abençoar. Que Ele tem sim grandes bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Mas Ele precisa que nós venhamos se posicionar, que nós venhamos estar na posição certa para receber, porque ele não vai entregar de qualquer forma, ele não vai entregar de qualquer jeito. Daniel sim, ele foi muito honrado dentro daquele lugar, mesmo ele estando lá em terra estranha, no meio de inimigo, mas para ele ser abençoado, ele não dependia daquele lugar, daqueles homens, ele não dependia daquelas pessoas, mas ele dependia de Deus, e como Deus viu que ele era um servo fiel, que adorava a Deus em espírito e em verdade, ele foi abençoado. A Bíblia fala que Daniel cresceu muito na Babilônia. Daniel foi governador daquele lugar. Daniel ficou em um cargo somente abaixo do rei. Daniel foi muito honrado naquele lugar. Cada vez que ele passava por um processo, por uma prova que ele vencia, que ele não se contaminava, grande era a bênção que Deus derramava sobre a vida dele. Então, irmãos, que na nossa vida nós não venhamos ser diferente, que nós venhamos ser como Daniel, que nós venhamos se espelhar neste grande homem de Deus, neste grande homem que ficou 3 anos, um preparo dentro da Babilônia para trabalhar do lado do rei, mas durante esses 3 anos ele teria que se alimentar com manjares contaminados, ele teria que se alimentar com aquele vinho, com aquelas poções, com aqueles manjares que seriam os mesmos manjares do qual o rei se alimentava. Daniel poderia sim ter temido e ter aceitado tudo aquilo para a vida dele. Ele poderia ter tido medo. Eu tô em uma terra estranha, eu tô no meio de pessoas grandes, pessoas estranhas, Deus vai me perdoar, eu vou comer, eu vou fazer, eu vou negociar aqui com essas pessoas e vou comer e Deus vai me perdoar. Mas Daniel não fez assim não. Daniel teve ousadia de homem de Deus. Daniel teve ousadia e pediu aquele chefe lá as penas, para que ele desse 10 dias para ele, para que eles ficassem durante esses 10 dias comendo só legumes,
porque eles não queriam se contaminar. Aquele chefe até temeu, aquele chefe ficou meio com medo de deixar, porque ele tinha medo de quando o rei fosse fazer a vistoria, vou analisar o jovem lá, ele estivesse mais feinho, mais magrinho, ele estivesse mais mirradinho do que os outros. Mas a Bíblia fala que quando ele fez o teste de 10 dias, ele viu que ele estava mais aparentemente bem do que aqueles que estavam comendo dos manjares, de todos os manjares lá do rei. Então, irmãos, nós temos sim, irmãos, que obedecer a Deus, porque a partir do momento que nós comecemos a obedecer Ele em verdade e em espírito, sem temer a homem, Ele vai justificar as nossas causas, Ele sim vai quebrar coração endurecido, Ele sim vai levantar pessoas para nos ajudar, porque Ele levantou pessoas verdadeiras para ajudar Daniel. Ele levantou Daniel e os seus amigos poderiam estar sozinhos naquela Babilônia sem ter ninguém do lado deles, mas eles não estavam sozinhos porque eles tinham Deus. Da mesma forma é você não está aí sozinho, por mais que muitos hoje estejam te criticando, te judiando, te humilhando, mas quero falar para você que você não está sozinho, porque Deus tem visto o teu clamor, Ele tem visto as tuas lágrimas que você tem derramado, Ele tem contemplado o teu choro, Ele tem contemplado essa humilhação que você está passando aí. Muitas vezes você tem pensado, Deus não está me vendo, Deus não está me contemplando aqui. Eu quero falar para você que Ele está te vendo sim, que Ele tem sondado o teu coração todos os momentos, até mesmo as horas que você está dormindo, Deus está sondando o teu sono, Ele tem colocado um anjo do teu lado. Então não temas diante dos homens, não temas, porque Deus é contigo, porque Ele sim tem cuidado de você. Você não tem estado sozinho, e grande é o que Ele vai fazer na tua vida. Eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer na tua vida, porque quando nós se colocamos na presença de Deus, quando nós estamos sendo fiel a Ele, não tem inimigo que consiga impedir a nossa bênção, não tem inimigo que consiga. Quando Daniel estava nesse processo, a Bíblia fala que o anjo estava observando todos os acontecimentos daquele lugar. O anjo estava observando enquanto todos estavam tramando contra Daniel. O anjo estava observando enquanto todos estavam ali querendo destruir Daniel. Mas Daniel não foi destruído porque Deus estava cuidando dele. Deus estava com ele naquele lugar, naquele momento de aflição. A Bíblia fala que teve-se uma batalha. Antes da bênção de Daniel ser entregue, teve uma batalha espiritual. Mas a Bíblia fala que o anjo desceu e veio lutar, que o anjo desceu e veio guerrear por Daniel. Da mesma forma, não é diferente na tua vida. Deus tem colocado um anjo para guerrear por você. Essa causa não é tua, essa luta não é tua, essa peleja não é tua. Você não vai ter que pelejar. Simplesmente coloque na mão de Deus, simplesmente coloque na mão dele, porque Ele sim vai lutar por você. É Ele que vai quebrar esse coração endurecido, é Ele que vai pegar essas pessoas que hoje têm te humilhado e vai fazer as mesmas voltar a olhar para você e falar: você tinha razão, você estava certo, e eu vim aqui te pedir perdão. Porque Deus faz isso, irmão. Deus faz isso, irmão. Eu sou prova viva de que Deus faz isso, irmão. Deus faz isso quando nós estamos certo, que nós estamos na posição de Deus. O homem pode até nos criticar, ele pode até bater de frente, ele pode até nos humilhar, mas quando ele deita a tua cabeça no travesseiro, Deus vai lá e cobra. Deus vai lá e cobra na consciência dele: você fez isso com meu filho, você fez isso com a minha filha. Vai pedir perdão para ele, porque ele é servo meu. Porque você não sabe em quem tu tem tocado, você não sabe em quem você está tocando. Então, irmãos, na nossa vida é dessa forma. Só precisa que nós venhamos estar na posição certa, porque Deus vai abençoar. Se Ele prometeu que vai fazer algo na tua vida, tome posse que Ele vai fazer. Ele vai fazer, por mais que a situação esteja parecendo estar saindo do controle, esteja parecendo que não vai dar certo, vai dar certo sim. É só um processo que nós temos que passar para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E a palavra de Deus fala que as coisas dele nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender. É verdade, irmão. Tem momentos que nós passamos por aflições, que nós passamos por momentos que nós pensamos que Deus nos esqueceu, nós pensamos que Ele nos abandonou, que Ele não está conosco, mas é porque no momento nós não entendemos, mas depois nós vamos entender e compreender que o que Ele tem para nós é a maior, é muito além do que nós temos imaginado, do que os nossos olhos puderam contemplar. Grande é o que Deus vai fazer. Muitas vezes Deus nos tira algo, nós começamos a questionar, nós começamos a criticar, nós começamos a murmurar e falar: meu Deus, por que está sendo dessa forma? Por que Deus tem que ser assim? Por que você tirou isso? Por que você tirou aquilo? Por que você tirou tal pessoa da minha vida? Por que você afastou? No momento nós não entendemos o porquê, mas depois nós começamos a compreender que é o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas, que é o mover dele sobre a nossa vida, que é as nossas orações que estão sendo ouvidas e respondidas. Muitas vezes nós oramos pedindo para Deus fazer algo, só que quando Deus começa a fazer, começa a mexer, nós já começamos a criticar. Quando Ele dá uma apertadinha, nós já começamos a criticar, nós já começamos a reclamar. Mas é dessa forma que Deus trabalha, é dessa forma que Ele faz para nos moldar, para nos preparar, para que nós venhamos estar preparados para receber as nossas bênçãos. Tome posse dessa palavra de Deus para a tua vida e não temas diante da luta, não temas diante da perseguição, não temas diante da calúnia, não temas diante da afronta do inimigo, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem sondado o sonho do teu coração.
Esse sonho que Deus tem colocado no teu coração não tem sido em vão. Se Ele colocou no teu coração, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, porque Deus jamais vai colocar um desejo no nosso coração se Ele não puder cumprir. Então todos os nossos sonhos que nós já temos no nosso coração são colocados por Deus. São colocados por Deus, só que Ele precisa que nós venhamos se preparar para que nós possamos viver esses sonhos, para que nós possamos viver essas coisas que nós temos sonhado a viver. Nós temos que se posicionar na presença de Deus, porque Ele não vai entregar de qualquer jeito, Ele não vai entregar de qualquer forma. Ele precisa que nós venhamos se consertar, Ele precisa que nós venhamos fechar, irmãos, as brechas, que nós venhamos fechar. Começamos a orar, a perguntar: Deus, o que não está te agradando? Deus, no que, Deus, que eu tenho que mudar? O que, Deus, que eu tenho que mudar na minha vida para que a minha vida possa ser abençoada, para que a minha família venha ser restaurada, para que o meu casamento venha ser mudado? No que, Deus, que eu tenho que mudar? Que Ele vai te revelar o que você tem que mudar, Ele vai começar a te mostrar o que você tem que mudar, o que você tem que colocar no lugar que está fora do lugar. Ele vai te mostrar sim, porque a partir do momento que nós dizemos: Deus, eis-me aqui, eu quero mudar. Deus, eis-me aqui, eu quero ser usada para fazer a tua obra. Deus, eis-me aqui, santifica-me diante da tua presença. Ele ouve e Ele nos muda. Só precisa que nós dê espaço para que Ele venha nos moldar, irmãos, porque grande é o que Deus tem para fazer, mas Ele não faz enquanto nós estivermos de qualquer forma, não. Ele não faz enquanto nós estivermos de qualquer forma. Ele primeiro espera o nosso posicionamento. Então, quanto mais rápido nós se firmar, quanto mais rápido nós se posicionar, mais rápido são concretizadas as promessas dele na nossa vida, irmãos. Então não desista e não pare, por mais que esteja difícil, não pare, não desista, porque grande é o que ele vai fazer. Daniel foi honrado, muitos tiveram que ver e contemplar que Deus era na vida dele naquele lugar. A Bíblia fala que quando Daniel foi tirado, quando Daniel foi tirado de volta naquela cova, os inimigos de Daniel foram jogados dentro daquela cova. A Bíblia fala que aqueles inimigos, toda a família dele, eles com as mulheres deles, foram lançados naquela cova. E a Bíblia nos fala que antes dele descer, deles cair no fundo daquela cova, eles já foram tragados por um leão. Então, irmãos, por que Daniel não foi comido por aqueles leões? Porque Daniel tinha um Deus que cuidava dele. Da mesma forma é na tua vida. Tu tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que tem zelado por você. Por mais que muitos queiram te derrubar, por mais que muitos queiram te parar, por mais que muitos querem calar a tua voz, você tem um Deus que cuida e que zela por você. E envergonhado e confundido vão ser os que estão se levantando contra, vão ser os que estão querendo destruir com a tua vida, que estão querendo parar com o teu chamado. Porque aqueles inimigos de Daniel, sim, eles sim foram tragados pelo leão. Então, irmão, a forca que o inimigo arma para mim e para você, ele próprio cai naquela forca, porque nós temos um Deus que zela, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que cuida, um Deus que nos ama. Só precisa nós estar na posição, irmãos. Então venha guarde essa palavra no teu coração e tome posse e creia que todas as tuas orações estão sendo ouvidas. Desde o primeiro momento que você se colocou a adorar, a buscar, Deus tem ouvido, Deus tem olhado lá e falado: a minha filha está me clamando, o meu filho está me buscando, ele está ouvindo. Só que quando ele ouve, ele começa a analisar. Ele começa a analisar o nosso pedido, ele começa a esquadrilhar o nosso coração e começa a ver se nós estamos preparados para receber ou não. E quando ele esquadrilha o nosso coração, que ele vê verdadeiramente que nós estamos na posição, que nós estamos preparados para receber aquele algo qual nós estamos buscando, ele vai mandar o anjo trazer sim. Ele vai mandar o anjo nos entregar sim. Não tem inimigo que impeça, porque os inimigos tentaram impedir Daniel de ser honrado, mas eles não conseguiram. Quanto mais eles tentavam, mais Daniel era honrado. Quantos mais eles armavam quanto Daniel, mais Daniel só crescia, mais Daniel só se fortalecia dentro daquela Babilônia. Na tua vida não vai ser diferente. Quanto mais tentarem te parar, quanto mais tentarem te derrubar, mais você vai crescer. Quanto mais te pisarem, mais você vai dar fruto. Quanto mais te apontarem, mais Deus vai te usar. Então abre a boca, deixa Deus te usar para falar o que Ele quer que você fale. Mas que venhamos falar a verdade, que venhamos pregar o verdadeiro evangelho de Deus, que venhamos falar a verdade, porque muitos hoje em dia falam: não tem nada aí, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, você pode fazer isso que não vai dar nada. Eu quero falar para você que vai dar sim, irmãos, porque Deus quer santidade de mim, Deus quer santidade de você. Ele quer que se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos sim que ser imagem e semelhança dele. E para nós ser imagem e semelhança dele, nós temos sim que santificar a cada dia mais enquanto nós estamos aqui na terra, porque vai passar, este tempo vai passar e o nosso corpo vai virar pó, mas o nosso espírito não, o nosso espírito vai ter que subir ou descer.
Então, vamos meditar nesta palavra e vamos se colocar na presença de Deus e deixar Ele fazer o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Amém, irmão? Guarde esta palavra no teu coração. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Que Deus abençoe você, irmã Preta, irmã Antônia Pereira. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre a tua vida. Que Ele venha retribuir na tua vida tudo em dobro que você tem feito aqui na minha página. Que Ele venha abençoar grandemente. Que Ele abençoe você, Luana Moreira. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém?